Deixe-me começar pelas declarações do Presidente da República. Recentemente já tínhamos ouvido Paulo Portas dizer que havia uma fronteira que não podia ser ultrapassada. Hoje Cavaco Silva diz que há limites também de dignidade que não podem ser ultrapassados. Isto são sinais de que esta taxa sobre as pensões não pode mesmo avançar? Boa tarde. Não, eu penso que, antes de mais, estas declarações do Presidente da República são sinais de uma hipocrisia extrema. E, de facto, da demonstração de que, com o Governo pela janela fora, deve ir também o Presidente da República, que já mostrou ao país que este Governo é o Governo dele e que ele está disponível para o manter em funções ao trânsito, custe o que custar. Porque eu acho que é, de facto, preciso desplante para que um homem que destruiu tudo o que era atividade ligada ao mar, a Marinha de Comércio, as pescas, a indústria de construção e reparação naval, ter aparecido uns anos depois, de repente, a ter descoberto o cluster do mar e a importância estratégica do mar. E com a mesma desfaçatez com que chancelou no Orçamento de Estado as medidas de verdadeiro genocídio fiscal, em particular em relação a quem tem uma vida inteira de trabalho e vive da sua pensão de reforma, que, sublinha ainda uma vez mais, é o cumprimento de um contrato celebrado com o Estado, que o Estado depois se permite alterar unilateralmente, ou seja, fazer aquilo que não faz, por exemplo, com as PPPs, então vir agora dizer que está muito preocupado com os reformados. Penso que é, de facto, uma manifestação de hipocrisia, porque se ele estava preocupado com os reformados, era vetado todas e cada uma das medidas que já foram decretadas por este Governo e que constavam quer do Orçamento de Estado para 2013, quer para 2012. E, portanto, agora, por outro lado, eu acho que é inegável, digamos, a agitação que vai nas hostes governamentais e que mostram que nós só precisamos de fazer um pouco mais de força e mais organizada para pôr esta gente a andar e permitir ao povo português celebrar uma vitória idêntica ou similar ao de 25 de Abril. Que Cavaco Silva tenha convocado o Conselho de Estado, embora o chapéu seja a economia. Sim, quer dizer, há uma outra manifestação de hipocrisia, porque evidentemente toda a gente está mesmo a ver que a ordem de trabalhos real daquele Conselho de Estado não tem a ver com o que lá se diz, mas tem a ver com a tentativa da manutenção em funções de um governo que neste momento mete água por todos os lados. E depois este espetáculo de, evidentemente, a medida permitir-se, aceitar-se, chancelar-se, que uma medida passe a constar das medidas que ficam ao alcance do Governo e que o Governo se compromete a aplicar, caso, entretanto, outras eventualmente não resultem, e toda a gente está a ver que não vão resultar, e pretender apresentar isso como uma vitória de alguém que defende os interesses dos reformados, eu acho que é o cúmulo da hipocrisia, porque o que é que lhe quer dizer é que o Governo, de braço dado e de joelho fletido perante a Troika, aceitou cair ainda uma vez mais em cima dos reformados, depois de constatar aquilo que já toda a gente neste momento constata, é que as medidas que estão desenhadas, aceitando a lógica do pagamento da dívida, dos juros da dívida, não vão dar para coisa nenhuma e, portanto, vai ser mais do mesmo. Ou seja, mais imposto vai se tornando cada vez mais difícil, portanto, agora só há mesmo uma forma de, digamos, de, entre aspas, abordar este problema, que é de cortar nos salários, aumentar os horários de trabalho e cortar nos apoios sociais, no subsídio de desemprego, lá vem, e daqui a bocado provavelmente vamos falar nisso, lá vem o decálogo habitual da OCDE e com um Primeiro-Ministro que já vai a Paris anunciar as medidas que vão ser aplicadas aqui. Garcia Pereira, relativamente a este relatório da OCDE, deveria de facto ter ido mais além na análise que faz? É uma pergunta curiosa, porque eu acho que o que este relatório da OCDE contém, para além de alguns dados estatísticos que são interessantes e que demonstram que, ao contrário de um discurso oficial, nós continuamos a ter um índice de desigualdades sociais dos mais elevados de toda a União Europeia, que o peso das despesas públicas em matéria de saúde e de segurança social, ao contrário de um discurso também habitual, em Portugal é menor do que a média da União Europeia, que o número de funcionários públicos em Portugal e aquela treta da argumentação de que a reforma do Estado significa mandar funcionários públicos para a rua porque nós temos um peso excessivo de funcionários públicos, não é verdade, e esses dados estatísticos do próprio relatório. De resto, quanto às medidas, isto é a cartilha neoliberal
que a OCDE, digamos, proclama desde os anos 90. Não há aqui nenhuma novidade. E se nós chegamos, por exemplo, às questões do desemprego e às questões da ausência de atividade económica, o que é que nós vemos aqui? É a repetição daquelas teorias, que aliás eu disse dos anos 90, não, dos anos 70, outra vez do direito da lavoura ou de la crise dos anos 70, na sequência do choque petrolífero 73-74, em Itália, que proclamam sempre a mesma coisa, em nome de uma coisa chamada segmentação do mercado de trabalho, e que parece significar uma diferença, digamos, de regimes e de estabilidade de vínculos entre uns setores do mercado de trabalho e outros, harmonizar por baixo e, portanto, facilitar os despedimentos e aumentar a precarização das formas de contratação. A manutenção do salário mínimo, a proibição da extensão das convenções coletivas de trabalho, a diminuição das indenizações de antiguidade, a diminuição, pasmos, do subsídio de desemprego. Basta dizer estas para nós verificarmos que aquilo que o Primeiro-Ministro vai fazer a Paris foi mais uma manobra de propaganda consistente em tentar conferir um verniz de cientificidade, anunciando ou pré-anunciando um conjunto de medidas agora ensaiadas com uma justificação pseudocientífica, daquelas que ele irá depois adotar cá. E eu julgo que o que estas medidas, o que este relatório, o que estes últimos dados, um novo salto no desemprego, designadamente, demonstram, é que, aceitando a lógica em que assenta toda a política do governo, que é aceitar pagar a dívida, aceitar pagar os juros da dívida e assentar, digamos, a busca da competitividade da economia portuguesa, numa lógica de fazer dos trabalhadores portugueses os chineses da Europa, portanto, baixando-lhe os salários até limites incomportáveis, que dá apenas para beber um copo de água, e aumentando os horários de trabalho, nenhum problema do desenvolvimento da economia portuguesa poderá ser resolvido, porque todos os meios que deveriam ser mobilizados para o desenvolvimento, para o fomento da economia nacional, são sorvidos pelo pagamento da dívida e dos juros. E, portanto, não há nenhuma solução para nenhum problema. Pelo contrário, eles vão se agravar uns atrás dos outros e acho que já não há espaço, até pelo respeito por nós próprios, para fazermos aquela figura de, perante a iminência do agravamento sucessivo do desemprego, a consequente, o encerramento das empresas, o lançamento de todos os dias de dezenas de milhares de pessoas para situações de fome, de miséria e desemprego, como não se via há décadas em Portugal, dizer-se, bom, mas então vamos ver se o desemprego se vai agravar tanto. Isso são previsões, para daqui a um mês estar a reconhecer que afinal se agravou, mas, enfim, agora para o mês seguinte vamos ver. Esta política não tem saída a não ser condenar o povo à fome. E estes governantes não têm outra alternativa nas mãos. Luís Gomes, deixe-me só acabar. Isto não agrada ao seu partido. Felicito publicamente pelas duras críticas que dirigiu na última reunião de São Caetano ao Primeiro-Ministro, mas pelos vistos sem grandes resultados, como se vê. Mas a verdade é esta: nós temos um governo que só sabe anunciar medidas terroristas, medidas fascistas, que consistem em cair a pé juntos em cima de quem trabalha. E eu não posso deixar passar em claro uma referência permanente do Luís Gomes, que é bom, relembremos que estas medidas terroristas e fascistas, os adjetivos são meus, mas digo com toda a propriedade, terroristas e fascistas são uma alternativa ao corte das medidas do Tribunal Constitucional. Não! Estas medidas são o complemento direto de um governo que só sabe taxar, que só sabe lançar impostos em cima de quem trabalha, só sabe alterar unilateralmente os contratos com os trabalhadores na vida ativa ou na reforma, que não mexe, não toma uma medida. Veja-se das últimas medidas anunciadas pelo governo, não há uma que se anuncie em que se vá buscar o dinheiro onde ele está neste momento em larga medida, que é nos bolsos daqueles que lucraram de facto com este negócio da dívida. Vamos ouvir o Luís Gomes também relativamente a esta E portanto, deixe-me só terminar, a solução é esta: não pagamos. Se for necessário, não é que isso seja obrigatório, saímos do euro, criamos uma nova medida, uma nova moeda, definimos uma paridade, uma taxa de câmbio para essa moeda e atiramos a um plano de desenvolvimento da economia nacional que só é possível executar nessa altura. Essa tarefa não pode ser cumprida com este Governo, nem com este Presidente da República. Portanto, a tarefa primeira e imediata é correr com o Governo e com o Presidente da República. Greve geral, pelos dias que forem necessários, com a ocupação dos locais de trabalho, até que eles saltem de lá para fora.
Isto é uma medida de sanidade pública emergente.